Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. No programa de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas do pescado no Amazonas. Vamos ouvir um trecho do discurso do empreendedor Petrônio Pinheiro proferido na solenidade de entrega do Mérito Industrial do ano de 1985, em que ele fala sobre o tema de hoje. A piscicultura, a nos indicar a forma de preservação da nossa variadíssima fauna aquática, com reflexos evidentes no abastecimento das populações urbanas. Uma reflexão apenas. Embora, com muita sinceridade que fazemos, como já foi dito, levados pela experiência vivida no decurso de nossas atividades empresariais. E que oferecemos, sobretudo, aos estudiosos da problemática amazônica e, particularmente, do Amazonas, com vista à aferição de sua validade e eventual desdobramento de tais conceitos. Muito obrigado. E para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje o engenheiro de pesca Efrem Ferreira, que é doutor em Biologia e Ecologia Aquática do Departamento de Biologia Aquática do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde é pesquisador líder. Efrem, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito a esse convite. Obrigado, Marcelo. O prazer é todo meu. Primeiramente, para que nós compreendamos o contexto da indústria de pesca na nossa região, principalmente no Amazonas, qual é o atual cenário desse segmento aqui? Primeiro, fazendo um pequeno histórico, né? O pescado vamos dizer assim, a coisa mais importante para o interiorano, né? Principalmente no estado do Amazonas, porque é do pescado que ele tira a sua principal fonte de proteína animal, né? Enquanto que em outros locais, outros estados da Amazônia, você tem gado, tem outros tipos de cultivo pecuário, mas o peixe, o pescado, principalmente da natureza, é a principal fonte de proteína animal do interiorano. Com relação ao cenário atual, depois da criação do Ministério da Pesca, houve um discurso muito intensivo e muito forte com relação à piscicultura, né, ao cultivo de peixe, né? Tanto é que uma das primeiras iniciativas que o Ministério da Pesca teve no Brasil foi vir para o estado do Amazonas e aqui lançar um programa de pesca e piscicultura, quando na realidade só se falou de piscicultura, né? E é uma coisa meio estranha, porque eles partiram do princípio de que um local que tem muita água e muito peixe deve ser um local bom para a piscicultura. Mas, na realidade, vamos dizer assim, a interpretação devia ter sido o contrário. No local onde tem muita água e tem muito peixe, você já tem peixe na natureza. E o peixe na natureza é muito mais barato de ser capturado, de ser comercializado, do que um peixe produzido em cativeiro. Então, hoje há um discurso muito forte com relação à piscicultura e estão deixando um pouco de lado a pesca, né? E isso não é muito bom para o nosso estado. Tá? Porque a pesca ainda é uma atividade muito importante, envolve muita gente, produz uma quantidade significativa do pescado que nós consumimos a um preço mais em conta do que o da piscicultura. Além do que na pesca você tem uma diversidade muito grande de espécies, enquanto na piscicultura você tem 2 ou 3 no máximo. Perfeito, muito fácil de compreender com esse preâmbulo. E em que nível está atualmente a taxa de consumo de pescado no Amazonas? Olha, esse é um dos grandes problemas que vamos dizer assim, o setor envolve, né? O setor de pesca, de pescado envolve, que é números. Nós não temos muitas estatísticas. Quase todas as estatísticas que foram produzidas de pesca no Amazonas foram produzidas através de pesquisa científica. E os dados oficiais não são necessariamente confiáveis? Não é que não sejam confiáveis, não existem. O que é pior. Podia até se você ter um pouco de desconfiança do dado, mas se ele existisse, seria interessante, mas todos os projetos, todas as fontes de informação com relação à quantidade de peixe que chega e ao consumo, foi baseado em estudos científicos. Então eram projetos que tinham começo, meio e fim. Então isso atrapalha um pouco, porque cada estudo, cada projeto tem um objetivo específico, e não obrigatoriamente é o mesmo do outro. E não obrigatoriamente usa a mesma metodologia do outro. E essa estimativa de 150 a 200 mil toneladas ano, ela não No necessariamente... estado do Amazonas, na Amazônia, estima-se, como um todo, que se pesca em torno de 217 mil toneladas. Tá? Isso é a estimativa que se faz da pesca na Amazônia.
No Amazonas, estima-se que seja mais ou menos 60 mil toneladas, né? Das quais entre 35 e 40 mil são desembarcadas em Manaus. E você acredita que há potencial para aumentar essa indústria ainda mais? Sem dúvida nenhuma. Você mencionou um dado interessante, Efraim. Na pesca tradicional, há uma possibilidade de captura de diversas espécies, enquanto na piscicultura apenas o tambaqui ou o próprio pirarucu. Tambaqui, matinchã e pirarucu. Então, necessariamente, a pesca tradicional ela pode ser expandida, pode expandir esse indicador de produtividade, né? Tradicionalmente, na Amazônia e em Manaus não é diferente, se consome mais ou menos 100 espécies de peixe. No mercado, 100. A nossa ictiofauna tem pelo menos 3 mil espécies, mas exploradas comercialmente como alimento são mais ou menos 100. Tá? Dessas 100, 10 são responsáveis por quase 90% da produção. Que é o jaraqui, o tambaqui não é mais, né? O jaraqui, o curimatã, pacu, algumas branquinhas, a matinchã e alguns outros peixes de cardume. Esses são responsáveis por cerca de 90% da produção de pescado no Amazonas. O Amazonas poderia ser um exportador de pescado? Poderia, mas isso é uma coisa que se discute muito. Porque como ninguém conhece os estoques, ninguém sabe as quantidades disponíveis para a exploração dos estoques pesqueiros, nós ficamos meio receosos de sugerir que se entre uma indústria muito forte, intensiva de captura de pescado para a produção industrial, com medo de você depressionar os estoques. Então a gente fica meio assim, não muito confiante de dizer, não, faz que dá. Principalmente porque quando entra numa indústria, você tem que ter escala e você tem que ter continuidade. Você não pode ter indústrias sazonais. Ela tem que ser durante o ano inteiro. E a pesca na Amazônia... Não pode ser uma produção intermitente. Ela é sazonal. Então tem uma época de produção alta, tem uma época de entre-safra, então ao longo do ano ela sobe e desce. E o que na sua avaliação poderia ser feito para aumentar essa produção? Uma das grandes coisas que é histórico que acontece aqui é o desperdício do pescado, né? A quantidade de pescado que se perde ainda é muito grande, mesmo tendo sido reduzida em grande parte pelas tecnologias, mais ou menos, que se introduziram, o gelo em escama, camas frigoríficas isoladas, com madeiras que separam o peixe. Então isso fez com que diminuísse o desperdício, mas o desperdício ainda é muito grande. Nós não temos onde guardar. Esse é o problema. Nós trazemos o peixe para Manaus, o peixe chega aqui, ele já não é muito bem capturado, ele já não é muito bem conservado no transporte. Quando chega aqui, ele não tem onde ficar. Como ele não consegue ser comercializado, ele é jogado fora. Muito bem, e assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.